Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independente de qual horário você está ouvindo. Seja bem-vindo a mais um Pode Saber, seu podcast de sabedoria e conhecimento. Pessoal, hoje o tema vai ser sobre o tabu da psicologia para homens, porque principalmente há décadas atrás, para o homem era praticamente inviável fazer psicologia por conta da pressão social, por ser alguma coisa assim de frescura, de algo que não precisa. Só que hoje em dia a gente entende que todo mundo precisa, em alguma parte da vida dela, uma ajuda externa, não só na psicologia, ajudas de amigos, ajuda de familiares, para entender o seu entorno emocional, porque hoje em dia tem problemas financeiros, instabilidades sociais, e essa parte desse tabu é quebrado aos poucos. A gente vê que não tem problema o homem querer procurar terapia enquanto ele precisa. E nada mais melhor do que chamar um psicólogo para a gente falar sobre isso daí, principalmente um psicólogo voltado para homens. O Daniel, ele trabalha em Taubaté, né, há um tempo já, e ele é especialista em psicologia para homens. Então, por que não chamar ele para a gente conversar mais sobre isso? Como é que é esse tabu para homens? Será que ainda existe? O que tem para melhorar? Pessoal, vamos se inscrever no canal, ajuda o canal a crescer, a desenvolver, tá bom? Quem quiser se inscrever até para receber os novos vídeos, as novas novidades, ok? Deixar o seu like, seus comentários, tanto no Spotify como no YouTube, tá bom? Então vamos lá, Daniel. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Você está trabalhando em Taubaté atualmente, né? Exato, exatamente. Trabalho em Taubaté, né, Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo. Já caminhei, né, durante esses 10 anos de profissão, já caminhei bastante aí pelo Vale do Paraíba, já trabalhei em várias cidades aqui, como São José dos Campos, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá. Mas hoje eu estou bem firmado em Taubaté, né, faço os atendimentos em Taubaté presencialmente e também atendo online, e aí o céu é o limite, né, a gente consegue acompanhar brasileiros em qualquer lugar do mundo e é uma experiência muito Ah, legal. depois eu vou deixar o arroba dele aqui, o contato dele, para quem quiser fazer uma terapia com ele também, tá joia? Sobre o tema, você acha que ainda tem esse preconceito de homem fazer psicologia? Como é que você enxerga isso? Eu percebo que isso tem mudado com o passar do tempo, então, respondendo de uma forma bastante direta, sim, ainda existe esse preconceito, mas isso está mudando com o passar do tempo. Me lembro há 15 anos atrás, quando eu decidi, começar uma faculdade de psicologia, o quanto que isso foi ouvido com muita estranheza por muitos dos meus amigos, né. Ah, Porque antes de eu pensar em psicologia, eu fiz um curso técnico em automação, então eu estava olhando para uma sim. outra área, olhando para a área de exatas, né. Mas naquele momento eu ouvia meus amigos de sala, né, pensando em fazer uma engenharia elétrica, uma engenharia mecânica, e eu não me via fazendo a mesma opção. E de repente, né, a partir do discernimento e tudo mais, entendendo, que a psicologia poderia ser uma área interessante para mim, eu me lembro desse momento de encontrar com eles na rua: "Oi, e aí, como é que você tá e tal?". "Ah, tô fazendo psicologia". "Nossa, é mesmo?". É Sei. diferente de você chegar hoje numa sala de ensino médio e você ouvir tanto homens quanto mulheres dizendo que têm vontade de estudar psicologia. É algo que acontecia com muito menos frequência antes e que cada vez mais tem acontecido. Por que será que aumentou essa procura? Será que os jovens mesmos, por fazer terapia, eles gostaram e acharam interessante estudar ou tem outro motivo também? Eu acredito que esse é um dos principais motivos realmente. Eu acredito que as gerações mais jovens, elas lidam com a saúde mental de uma forma muito mais aberta e de uma forma muito mais próxima delas mesmas. É algo que eu gosto de trabalhar em relação aos homens, né, de perceber que a saúde mental, a inteligência emocional está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, desde o início da vida, né. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente fala sobre resolver problemas, e a gente resolve problemas o tempo todo, né, principalmente os homens, por terem um lado muito mais racional desenvolvido, a gente está sempre buscando problema e a partir disso buscando solução, né, até a partir daí acontecem algumas diferenças entre o homem e a mulher, né, então às vezes a mulher vem contar uma situação para o homem, ela não quer uma solução, mas o homem escuta já pensando em Aham. identificar o problema para a partir disso identificar a solução.
né. Então, eu gosto de trabalhar com homens, primeiro porque os homens têm percebido cada vez mais essa necessidade e também entender a saúde mental, a inteligência emocional como uma ferramenta mesmo, né. E que a partir do momento em que você se relaciona com pessoas, que você começa a partir disso a se relacionar com você mesmo, você entende que é interessante. É interessante poder se conhecer melhor as pessoas que te rodeiam, e a partir disso a psicologia ajuda bastante, porque traz muitas ferramentas mesmo para a pessoa poder se perceber e a partir disso poder ter uma relação legal com as pessoas também. Legal que você falou da parte das mulheres, existe uma para você atender homem e mulheres no geral, porque também cada ser humano é diferente, mas também tem as similaridades entre o polo masculino e o polo feminino. Exato. No geral, como você lida com as pessoas é diferente para homem e para mulher? O início costuma ser bastante semelhante entre um e outro, mas exatamente por essas diferenças do polo masculino e feminino, a própria forma de lidar com a terapia acaba sendo diferente. É, é muito comum eu receber homens que nunca fizeram terapia, então chegam pela primeira vez sem saber exatamente o que que é aquilo, né? E de repente, quando ele começa a conversar, começa a se abrir, primeiro ele pode ter a sensação que ele está conversando com um amigo mais próximo, ou que ele está numa conversa de bar, por exemplo, mas com o passar das sessões ele vai entendendo que aquilo é um pouco mais profundo, Hum, porque aquilo que a gente conversa durante a sessão, ele vai começar a perceber na vida dele. E aí vai fazer sentido ele ver durante a semana e trazer para a sessão, e vice-versa, coisas que a gente trabalha durante a sessão, ele começa a perceber na vida dele também. Então, a gente chama isso de psicoeducação, né, e hum, os homens aos poucos entendendo a função e como é que isso funciona. As mulheres, culturalmente e socialmente, elas são mais, desenvolvidas mesmo em relação a falar sobre si, a falar sobre sim. sentimentos. Então, quando uma mulher chega na terapia, ela já chega, bem definida daquilo que ela de Sei. por onde começar, Aham. entende. Então a mulher Ah, começa já a partir daí a terapia, digamos que com a mulher ela começa mais rápido, porque a mulher ela já chega mais, entendendo melhor o território que ela está pisando, assim. O homem, na maioria das vezes, ele precisa entender. Embora eu já tive na prática muitos homens que já fizeram terapia antes, e aí você consegue perceber uma diferença interessante, assim, entre o homem que nunca fez terapia e o homem que já fez terapia antes. Ou de repente o homem que já fez terapia com mulher e nunca fez com homem. Existem um hum. pouco dessas diferenças que parte bastante da abordagem mesmo. E você acha que para o homem ele tem que fazer uma terapia com outro homem, ou com uma mulher também poderia, mas se for uma mulher tem que ser diferente, ela tem que ter uma abordagem específica, o que você pensa sobre Uhum, isso? uhum. Eu penso que não existe regra em relação a homem precisa fazer com homem ou homem não pode fazer com mulher, não existe regra. Assim como a psicologia tem muitas abordagens diferentes para olhar para seres humanos diferentes, muitas vezes o homem pode se sentir mais à vontade diante de um homem para tratar algumas questões, principalmente questão de sexualidade ou algumas questões assim de autoestima, já ouvi de alguns homens que tentaram terapia com mulheres, mas que chegava um ponto que ele tinha dificuldade de conseguir se abrir, de não saber exatamente, como falar sobre as questões dele para uma mulher. Mas isso não é regra. Existem homens que conseguem perfeitamente e se sentem bastante à vontade para isso, né. Quando eu me coloco como um psicólogo para homens, eu me coloco como uma porta aberta, do tipo: "Olha, se você precisar de ajuda e você não souber por onde começar, talvez eu possa te ajudar a dar esses primeiros passos", né. Mas é possível, mas cada vez mais eu tenho percebido que os homens têm procurado outros homens por essa questão, assim, até de comunicação mesmo, né, na forma de trocar ideia, na forma de se abrir, de se expor. Os homens acabam sentindo uma barreira menor ao estar diante de outro homem para falar de questões pessoais dele. O Por exemplo, a existe uma demanda em comum dos homens? O que mais os homens te procuram? Seria ansiedade, seria sexualidade, seria problemas em relacionamento? Teria uma procura principal dos homens ou não? Que mais coincide? Olha, isso é bastante variado, isso realmente varia bastante. O que eu observo é que varia bastante quando o próprio homem, por
iniciativa própria, ele procura terapia, ou quando ele vem por terapia através da esposa ou através de uma amiga, de uma mulher que está próxima dele e percebe que a terapia pode ajudar e ele não entende muito bem como, mas ele topa a ideia. E aí ele chega, né. Isso eu percebo alguma diferença, assim. Normalmente os homens que vêm através de outras mulheres, eles já começam trazendo a questão de relacionamento, independente de qual seja. Mas ele já consegue identificar que ali existe algum ponto que pode ser melhorado ou que pode ser melhor entendido. Agora, homens que vêm por iniciativa própria, muitas vezes ele começa a perceber questões no trabalho, de repente é uma relação difícil que ele tem com o chefe, ou mesmo projetos pessoais que ele tem desejo de colocar em prática, mas ele não consegue. De repente, homens que começam muitos projetos, mas não terminam, ou que começam negócios e não prosperam. Então, Sei. começa a olhar um pouco por esse sentido, assim, né, mas varia bastante. Ah, não existe uma Até coisa assim que, 80% dos homens procura por tal motivo, não existe isso então, é variado. não, pelo menos na minha prática eu percebo que é bastante variado, né, principalmente no começo da minha carreira, eu trabalhava bem diretamente com a questão da dependência química. Ah, legal. E aí isso acabava sendo uma porta de entrada, né, então acabava atendendo bastante a questões de vícios no geral, não só de álcool e drogas, mas também vício em jogos, vício em compras, né, e isso aparecia com alguma frequência. Hoje, como eu estou com um escopo mais aberto, assim, eu percebo que varia bastante, né, o motivo pelo qual os homens me procuram varia bastante. E você acha que tem muitos homens que, por exemplo, principalmente com você, que faz a terapia, só que não fala pra outras pessoas? É como se fosse, assim, algo que não ele não fala pra ninguém? Uhum, Porque a mulher sim, geralmente fala: "Ah, faço terapia", agora eu percebo que o homem fala menos. Isso acontece ou não? É que sim. também você não sabe qual a pessoa é fora da terapia, mas você tem uma noção mais ou menos? Não sei. Sim, sim, sim. Normalmente as pessoas trazem, né. Eu tenho colegas mulheres que atendem só mulheres, Sei. e elas percebem, né, e elas trazem que é comum entre uma sessão e outra, então vamos dizer que a terapia é na terça-feira às 18 horas. Entre uma terça-feira e outra, a paciente mulher, ela tem mais abertura para ir para psicóloga e trocar uma ideia, falar sobre um sentimento que ela está tendo e tal. Para o homem isso é menos comum. É menos comum. Uhum. Se ele tiver qualquer questão, ele vai guardar no bolso e ele vai levar na terapia, Sei, né. sei. Então, assim como essa abertura com o próprio profissional é diferente entre homem e mulher, o próprio fato de falar socialmente sobre terapia também é diferente. Então, muitas vezes é uma coisa que o homem guarda na vida pessoal dele e que se ele talvez perceber um amigo, um parente, alguma pessoa próxima que pode precisar de terapia, ele vai falar sobre isso. Do tipo, olha, eu faço terapia há tanto tempo, é legal por causa de tal, tal coisa, né? Agora, chegar em um amigo, em um parente, uma pessoa próxima e contar sobre a terapia, sobre como foi a sessão, é muito mais comum entre mulheres do que entre homens. E isso eu Uhum. acho que é uma questão talvez até cultural mesmo, né, de o homem falar menos sobre isso, o homem se expor menos emocionalmente. Por que será? Você você tem alguma um entendimento do porquê que o homem ele tem essa parte, seria biológico, seria social, de não Uhum, querer expor os problemas dele? Porque a mulher ela é bem ao contrário, né, a mulher ela expõe muito, o homem ele segura muito. Por que será? É mais biológico, é mais social? uhum. Eu percebo principalmente como algo social mesmo, como Ah, algo é? Uhum. cultural. Tanto que você, no início, você começou, né, no seu prólogo falando sobre diferenças, né, entre homens e mulheres. Eu percebo que os homens começam a participar mais da terapia na medida que o papel social do homem vai mudando também. Então, de repente, há algum tempo atrás, para o homem bastava ser o provedor e colocar a comida em cima da mesa e isso bastava, né. Cada vez mais a gente tem percebido que tanto o homem quanto a mulher, eles têm ocupado, lugares diferentes na sociedade e a partir disso surgido algumas questões, né. Então, eu entendo que os homens começam a chegar mais na terapia quando eles vão tomando mais posse disso. Antes era uma coisa que não nem passava pela cabeça do homem, né, e não era esperado do homem falar sobre sentimentos, por exemplo. Hoje em dia é algo que percebe-se que interfere muito nas relações sociais, né, tanto nas relações, mais próximas, amorosas, né, de um casamento, de um namoro, enfim,
como também nas relações sociais de trabalho, na forma como as pessoas se, expressam. Acredito que as próprias redes sociais e a forma como isso começou a trazer a possibilidade da pessoa se mostrar, trouxe para o homem a necessidade de poder se entender um pouco também, para saber o que Aham. mostrar sobre ele. Na verdade, eu percebo que o homem ele se abre muito com outro amigo. Sim. Aquele parceiro dele, ele se abre. O psicólogo, ele tem que chegar ao psicólogo assim, como se fosse um amigo e querer se abrir. Porque Uhum. assim, por exemplo, com a esposa, dificilmente o homem ele vai se abrir, né. Sim. Agora o psicólogo ele tem que entender que o psicólogo é isso, é um amigo, né. Sim, sim, exato. É interessante essa questão do homem não falar com a mulher, não falar com a esposa, né. Parece que ele é fraco, que ele não tem, né, Isso, não exatamente. resolve. Aí entra bastante essa questão cultural mesmo, social, do tipo, imaginar que eu já ouvi isso de muitos homens diferentes e de homens de diferentes idades, né. Não vou levar problema meu para minha mulher já tem os problemas dela, Eu tenho que resolver entendeu? os problemas dela e tem aham, Isso, exatamente. Então o homem, ele acredita que ele tem que resolver tudo sozinho. Se a gente olhar para os super-heróis que os homens mais veneram, eles são esses monstros, entre aspas, que chegam e destroem tudo e resolvem tudo sozinhos. aham, Mas na prática a gente não é super-homem, a gente não é Homem-Aranha, e por uhum, não ser, o que que a gente tem, né, nas nossas mãos como ferramentas, assim. Aí entra a possibilidade de você simplesmente desabafar com sua esposa. Não, porque a mulher não escuta olhando basicamente a solução, como a gente como homem costuma fazer, sim, né. A mulher vai ouvir, vai acolher, vai de repente te ajudar a olhar por um outro prisma, né. Isso dentro de uma relação amorosa, né, entre um homem e uma mulher. No caso da terapia, quando o homem chega para a terapia, quando você falou sobre o homem ter o psicólogo como um amigo, né, isso faz sentido, isso faz muito sentido, porque isso ajuda o homem a se abrir, né. Acredito que entre os homens é muito mais comum você ver homens mantendo amizades de infância, né, amigos de longa data, né. Não que ele vai deixar de conhecer outras pessoas com o passar do tempo e ter os amigos do trabalho, os amigos de outros ambientes que ele convive, mas os amigos de infância vão ter sempre um lugar privilegiado de cuidado e de uhum, atenção e de parceria mesmo, né. Então acho que isso representa bastante e é um pouco do ambiente que eu busco trazer para a terapia para os homens, assim, que é um ambiente seguro, né, um ambiente sim, seguro de você entender que você não vai ser julgado, que você consegue, enfim, se expressar, mesmo quando você não saiba exatamente com quais palavras se expressar. Isso é algo que a partir dessa dificuldade, né, ou de menos prática mesmo dos homens de falar sobre os próprios sentimentos, muitas vezes o homem não sabe falar o que ele está sentindo, sim. né. Acho que isso toca num ponto que eu trabalho bastante com os homens, assim. E o que eu busco trazer para eles é: traga com as palavras que você tem e junto a gente vai tentar entender o que está acontecendo. E aí a partir disso a gente vai construindo, assim. Eu acredito que você já falou, mas para entender melhor, por que que você escolheu fazer esse trabalho principalmente com homens? Você Uhum, teve algum familiar e teve algum insight, ou é seu mesmo? Você queria trabalhar com homens? Porque acho que uhum. tem homens que devem fazer com mulheres também. Sim. Hoje em dia é muito variado. Mulher, como você falou, sua amiga que trabalha em psicologia para homens, por que que você escolheu essa parte? Uhum, Você viu uhum. que tem essa demanda hoje em dia? Você viu que tem, não faltou esse foco? Eu entendi principalmente como uma demanda, Sei. de perceber que outros homens poderiam estar procurando por terapia e que de repente, por onde eles vão começar, né. Então eu percebi principalmente como uma demanda, mas não somente olhando para uma questão de marketing, mas na minha prática, eu comecei a perceber que mais homens começavam a me procurar, né, para fazer terapia, mais homens que nunca fizeram terapia antes e que, enfim, se sentiram à vontade de começar esse processo comigo, assim como essa própria experiência da dependência química me trouxe muito isso, de homens que acabavam recorrendo a um vício ou buscando em alguma substância ou em algum outro prazer, aliviar um problema que ele não sabia como lidar. Então, mesmo na minha prática mesmo de perceber quantos homens sofriam sozinhos, de perceber que, olha, alguém precisa fazer alguma coisa e por que não eu, né. Acredito que veio bastante
dessa necessidade, assim, de perceber que os homens precisam falar sobre eles mesmos, precisam entender o que que se passa na mente deles e, a partir do conhecimento que eu tenho, poder dividir isso com outros homens também. Por exemplo, eu falei do homem querer procurar um amigo. Você acha qual que seria a diferença entre procurar um amigo e um psicólogo? O psicólogo ele vai conseguir achar uma solução melhor? Porque às vezes o homem só fica preso nisso, né? Porque às vezes o cara, ele fala para o amigo dele, às vezes o amigo dele julga, às vezes o amigo dele não dá uma solução, sabe? Como seria Uhum, essa diferença? uhum, sim, sim. Então, eu costumo trazer um ponto mais da teoria e um ponto mais da prática para falar sobre Sei. isso com homens, né. Da teoria é que o homem vai estar diante de um profissional, de alguém que estuda há algum tempo, de que alguém que conhece um pouco o funcionamento da mente e que escuta ele e que não está escutando só o que ele está trazendo ali, mas está indo além, né, de repente vendo por trás o que que pode estar envolvido ali e a partir disso vai conseguir ajudá-lo, né. E olhando para a parte prática, eu gosto de entender a terapia de homem para homem como o profissional sendo um cara sincero e de que vai falar o que precisa ser falado. Hum, Então eu costumo trazer isso para os homens em terapia, coisas do tipo: "Olha, vai ter dia que você pode ter raiva de mim, vai ter dia que você não vai querer vir para a sessão, por exemplo, mas ao mesmo tempo que eu vou respeitar o seu tempo para falar sobre alguns temas, eu vou perceber a importância de falar sobre aqueles temas em algum determinado momento também. E aí, você topa?". Então, não tem tapinha nas costas, não tem aquela preocupação em, que ele vai pensar de mim? Não, porque ali eu tô como um profissional e eu tô olhando de fato o que está acontecendo. E a ideia é realmente somar o olhar, né, o meu olhar, trazer para ele, para que ele possa perceber coisas que estão ocultas para ele, né. Então, acredito que são principalmente esses 2 pontos, né. Eu como profissional eu consigo chegar em alguns lugares que um amigo não consegue chegar, ah, sei, legal. entende. Legal, interessante. Porque às vezes o cara realmente ele fica só preso, né? Ah, aconteceu uma coisa, chama tal pessoa, vai tomar uma cerveja. Isso. Uma coisa que era pra ser um lazer, torna-se uma coisa que ele fica Uhum, aquela roda sem fim, e por uhum. fim não resolve o problema dele. Ele desabafa, Exato, legal, só que não resolve. O outro amigo, infelizmente, assim, tem amigos que pode ter uma noção, mas às vezes o cara não tem uma noção e não vai conseguir ajudar ele, exato, né. exatamente. E assim, tudo tem seu lugar, né. Não quer dizer que o homem que faça terapia vai deixar de sair com os amigos, por exemplo, né. Tudo Sim. tem seu lugar. E quando a gente fala de cuidado, né, a gente imagina uma mãe cuidando de um filho, isso é cuidado. Mas os amigos em uma balada, em um rolê também juntos, sabendo o que que um outro curte e tal, e aproveitando juntos a partir disso, também é uma forma de cuidar. Uhum. Então, cada coisa tem seu lugar, mas aí realmente quando o homem está dentro de uma questão difícil para ele de lidar sozinho, eu como profissional, seguramente eu consigo ir mais longe e levar ele a outros lugares que um amigo não conseguiria levar. As linhas psicológicas como Freud, Nietzsche não, Lacan, os psicólogos que fizeram as linhas pessoais deles. Existe essa diferença de atender homens e mulheres ou é tudo igual? Não, não, isso não Não ocorre. não ocorre. Mas você acha que deveria existir uma diferença ou, assim, vai do profissional? O Uhum, profissional pega a linha, o profissional gosta de uma linha freudiana, por exemplo. Ele uhum, pega essa linha freudiana e aplica para a especificidade dele. Seria isso? uhum, uhum. Sim, sim. Atualmente acontece exatamente dessa forma, assim, né, quando o profissional escolhe uma linha, uma abordagem, ele vai observar dentro daquela abordagem como que a mulher é vista e como que o homem é visto, né, então isso existe. Agora, desenvolver um pouco mais a partir disso, do tipo: "Ah, eu sou um homem, eu tenho uma linha que trabalha com homens a partir de tal, tal, tal". Talvez a gente caminhe para isso. Talvez nós Hum, como profissionais a gente consiga, ir desenvolvendo isso. E a psicologia é uma ciência muito viva, né, então, você começou falando sobre Freud, Freud fala-se sobre os primeiros anos, de 1900 ali, então a gente está falando de menos de 125, menos de 130 anos de história. Né, hum. e a partir de Freud, muitos outros teóricos vieram a partir deles e nós, na nossa prática, a gente está fazendo teoria também, a gente também está criando.
Então, talvez no futuro a gente possa falar nesses termos, assim, né, de psicólogo para homens dentro da abordagem tal, tal, tal. Hoje eu sou um psicólogo dentro da abordagem tal, 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 que olha para homens, né. Sei, aham. E aí, no caso, a minha abordagem é winnicottiana, a partir de Donald Winnicott. Nossa, não conhecia não. É, ele é um médico, né, um pediatra, e ele começou os estudos dele em psicologia a partir da Segunda Guerra Mundial. Ele começou a perceber, né, depois da guerra, as diferenças entre os tratamentos daqueles bebês que ficaram órfãos, né, dos bebês e das crianças que ficaram órfãos. Ele percebeu que existia diferença entre abrigos em que uma profissional apenas, independente do sexo, cuidava daquele bebê, daquela criança. Então, o mesmo profissional alimentava, brincava, fazia ali a higiene e tal da criança. E existia outros abrigos em que isso era setorizado, meio que como uma linha de produção, assim. Então tinha um que limpava, tinha outro que alimentava, tinha outro que brincava. E ele começou a perceber essas diferenças de tratamento entre um e outros, assim, e a partir disso ele começou a desenvolver a teoria dele. Então é bem interessante, assim. Hum, Eh, então hoje quando eu olho para os homens, existe uma literatura dentro da obra do Winnicott, que é um livro que se chama Privação e Delinquência. Eu comecei usando ele principalmente a partir da dependência química, né, de entender que um cara que vai para um vício, o que que ele está buscando, né. E aí dentro da teoria de Winnicott a gente percebe que ele teve algo em algum momento, ele recebeu algo bom, e ele deixou de receber aquilo em algum momento e a partir disso ele vai buscar em algum lugar ter aquilo de volta, né. Eh, e aí a partir disso vem os vícios, vem outros caminhos e tudo mais, e é uma questão que vai se desenvolvendo, assim, né. Mas hoje quando eu olho para os homens, eu percebo muito nítida essa sensação, assim, de por não saber como expressar o que ele sente, ele não consegue nem dizer aquilo que ele sente falta. hum. Então a terapia para homens e ajudar os homens a falar sobre o que eles estão sentindo, caminha muito nessa direção, assim. E conseguir primeiro ajudá-los a entender o que falta a eles, para a partir disso eles serem capazes de procurar aquilo que eles estão buscando. O tabu da psicologia para os homens, você acha que somente na idade mais avançada ou até mesmo pessoas mais velhas procuram? Olha, pessoas mais velhas têm procurado, mas na medida em que elas conseguem entrar em contato com essa possibilidade de fazer terapia, como algo bom, como algo positivo, né. Já teve épocas da minha prática que no mesmo dia eu atendi um adolescente de 13, 14 anos e um senhor de 75 anos. Sei. Ambos homens, Uhum. mas a partir de pontos de vista diferentes, né, de momentos da vida diferentes e tal. Então a terapia com homens mais velhos, ela é possível, acontece, ela tem acontecido cada vez mais, que são esses homens que estão percebendo os benefícios que podem vir através da terapia. Mas ainda muitos homens ainda têm esse preconceito, numa roda de amigos eles não vão assumir que fazem terapia, por exemplo, né, Sei. volto naquele ponto que você falou, ou que tratam a terapia como uma besteira, como uma falta de tempo, coisas frases do tipo: "Pra que que eu vou falar de problema meu pra outra pessoa?", Sim. né, de não entender o que pode estar por trás disso e do quanto isso pode ser positivo para ele também, sabe. E muitos homens eles esperam muito para começar a terapia, eles até começam, só que demora. Qual que seria quando que passa da linha de esperar muito, assim? Quando que já, assim, esperou demais, tem que procurar? Qual que seria o limite? Uhum. Percebo que, de fato, os homens costumam procurar psicólogo, assim como eles procuram um médico, né, muitas vezes quando tá a terra arrasada, Sei, né. tá Então o quando o cara uhum, empurra com a barriga, ele protela até o fim, aí quando não tem mais jeito, sim. aí ele joga uma dinamite no meu peito. Aí que seria a hora errada, né. Aí que é a hora errada que Exato, ele procura. Então tem que ser antes, tem que exato. ele começar a ver: "Opa, tá difícil, preciso de alguém pra me ajudar", aí sim ele tem que Sim. procurar, não esperar degringolar tudo, ficar por água abaixo. Então esse Uhum. seria correto. Esse seria o correto, esse seria o mais interessante. E aí entra um pouco da abertura diferente entre homens e mulheres. As mulheres já têm essa abertura de perceber: "Não, realmente aqui eu preciso de ajuda, e eu preciso de uma ajuda profissional",
então eu vou procurar um psicólogo. Muitas vezes é nesse momento que as esposas, as amigas acabam ajudando esses homens a chegar na terapia, porque elas, a partir desse olhar, elas começam a perceber: olha, talvez eu não consiga te ajudar, mas um profissional pode te ajudar, por que não, né? Uhum. Então, o momento ideal é o momento em que o homem identifica um problema, identifica que ele não consegue lidar sozinho com esse problema, e ele está caminhando para uma direção que isso está começando a fugir do controle, ou que ele não está conseguindo administrar bem esse ponto. Esse seria o momento ideal para o homem trazer, assim, e chegar para terapia. Quando a pessoa não con aí nesse caso seria tanto homem como a mulher. Se ele não a pessoa não conseguir resolver o problema, enxergar o problema sozinha, conseguir resolver, aí ela procura um profissional. Seria para ambas as partes nesse Sim, caso, para procura. É que a sim, mulher ela vai mais rápido e o homem ele demora mais, esse que é o problema. A mulher sim. entende que ela precisa, não tem esse tabu, esse problema, e ela Uhum, resolve, né. Nesse caso ela uhum. resolve, o homem não resolve. Sim, sim. Nesse ponto entra uma questão, até da questão social sobre saúde mental, né. Quando você escuta de homens que eles não vão no médico, eu já ouvi isso de mais de um homem, Sim. mais de uma vez em momentos Aham. A mulher diferentes. reclama, né. É, não, e o É homem comum. fala assim: "Eu não vou no médico, porque se eu não souber, eu não vou sofrer e daí eu não vou me preocupar". Aham. Só que aí você vê a quantidade de homens morrendo por causa de câncer de próstata, é uma Sim, coisa assim que não tem explicação e é uma coisa, o câncer de evitável. próstata é muito evitável, algo simples de tratar na maioria das vezes. Só que quando às vezes quando o cara chega no médico, ele já tá num ponto irreversível. Uhum. E Então a psicologia não é a mesma coisa, não é isso, diferente. isso, Na hora que ele exatamente. chega já tá arrasado, já tá sendo Aham, uma coisa que poderia evitar. isso, exatamente. Então até usando esse exemplo, né, o homem pensa assim: "Ah, mas se eu não souber, eu não vou sofrer e daí eu não vou", enfim. Ah, mas ele não é uma ilha. Ele convive com pessoas e se ele tiver uma questão, ele querendo ou não, ele vai levar todo mundo com ele. Então, à medida que o homem vai entendendo a responsabilidade, o lugar que ele ocupa no mundo, né? No mundo como um todo, e principalmente na sociedade, né? Nos ambientes que ele convive ali, ele começa a entender que ele precisa se cuidar por ele primeiro, Sim. mas não só por ele, por todo mundo que está ao redor dele, né? Uhum. Então, é nesse sentido que a saúde mental está ganhando espaço, porque os homens estão entendendo isso, e também por isso que as gerações mais jovens conseguem ver isso de uma forma mais próxima, porque eles lidam com isso de uma forma muito mais natural. Hum. E isso é bem interessante de perceber, assim. Os homens no geral, boa parte, eles são muito diretos ou racionais. Um cara que às vezes tem dificuldade pra falar o sentimento dele, ou às vezes fala muito pouco, como é que você consegue tornar isso aí, contornar? Uhum, Você tem que dar pra ele exemplos, puxar uma outra conversa, como é que é? sim, sim. Às vezes o cara vai, ele fala: "Ah, não tô bem", e acabou, sabe, assim, "e agora, o que você vai fazer?". Como é que seria isso aí? Aham, sim. Eu gosto bastante de trabalhar com exemplos, com esse objetivo realmente de tornar concreto, porque fica mais fácil, fica mais tranquilo de você conseguir, a partir do que é concreto, né, de imagens ali poder trabalhar. E aí entra muito como ferramenta música, filme, Ah, série, é? Ah, de vídeo. conversar sobre. Ah, tá. Sim, é muito comum, eu estou conversando com um homem e aí eu percebo um sentimento que ele está com dificuldade de expressar o que que é, e de repente tem um filme ou uma série de um personagem que vive exatamente aquilo que ele está vivendo. Eu posso usar isso. Se o cara fala pra Hum, mim que ele gosta de Dragon Ball, eu vou falar de Goku e Vegeta a sessão inteira se precisar. sim. Mas é a ferramenta que eu tenho, entendeu? Então isso ajuda bastante, né, trazer realmente para o concreto, porque de fato os homens costumam ser mais racionais. É interessante que, da minha experiência de vida, como eu me tornei, né, fiz um técnico em automação antes de chegar na psicologia, é curioso, porque hoje eu atendo muito engenheiro, atendo muita gente da área Uhum. da área, de exatas, né. Que é mais difícil, porque às vezes a pessoa é mais lógica, só que a É, emoção não é uma coisa tão lógica assim. isso, exatamente. E aí eu ao mesmo tempo que quando ele fala de uma ponte rolante, de um torno, eu sei Aham. exatamente o que que ele está falando, Sei. porque eu já tive lá, eu já vi, eu busco trazer esse equilíbrio para ele, porque nem tudo é racional, porque a gente não é robô, Uhum. né. Então
Aí vem trazer o lado emocional e buscar equilibrar os 2 polos aí. E ao contrário também, se quando você no caso, já introduzindo a pergunta que eu vou fazer, você atende mais homens hoje em dia? Como é que Sim, qual a porcen sim. assim, na média, assim, a cada 10 pessoas, quantos homens, quantas mulheres? Ah, hoje é 90%. Ah, é? É, a cada 10 pacientes são 9 homens e uma mulher. Já era assim ou por você trabalhar mais com homens começou essa procura? Olha, difícil saber o que que veio primeiro, sabe. Ah, sei. Foi deve ter ido junto, né? Foi, foi. Espontaneamente os homens Sei. começaram a me procurar, e aí naturalmente eu explorei isso de alguma forma até para outros homens poderem se sentir à vontade para chegar, né. Mas desde o do início da minha profissão, era uma coisa assim 60-40, depois passou a Ah, 70-30, foi tá. aumentando essa diferença entre um e outro, assim. E você acha que a mulher tem mulheres que não gostam de passar com homens? Você acha que também tem isso aí? Pode existir, pode existir. Ah, Na às vezes na ela por exemplo, mesma assim, às vezes ela vai achar que o psicólogo vai ser que nem o marido dela, que não vai acolher, vai julgar, sabe, assim. uhum, uhum. Sim, sim. É, o que a gente costuma tratar, como profissionais nós tratamos dessa questão. A gente sabe que não tem diferença o gênero, né, Claro, do sim. profissional. Sim, sim, Mas o paciente nem sempre sabe e ele não tem obrigação de saber, sim. né, a gente como profissional que vai buscar acolher isso. Então, pelo mesmo motivo que mulheres podem procurar fazer terapia com um homem para ouvir um pouco desse outro lado, ela tem dificuldade de ouvir por ser diferente, outras mulheres podem procurar ou, né, mulheres procurarem mulheres para serem atendidas pelo mesmo motivo, né. Então, o ser humano é muito amplo, né, e a possibilidade de a gente ter vários profissionais de várias abordagens diferentes, é realmente com esse objetivo de alcançar pessoas diferentes também. Uhum. Pra gente já encerrando, você tem alguma dica para o homem perceber que, putz, já tá na hora de eu procurar um profissional, sabe? Por mais que a gente já conversou que tem que ser antes, Uhum, mas existe algum ponto, putz, tal coisa já não tá indo certo. Qual que você uhum. teria alguma dica pra isso? Olha, é algo que eu aprendi trabalhando com homens, dentro do contexto da dependência química e que eu costumo trazer para fora disso e eu observo que funciona muito. Eu falo para os homens: "Tira a capa do Batman". Que é isso? A Hum. gente tem essa ideia de que a gente resolve tudo sozinho. A gente traz com a gente essa ideia mesmo, que a gente é capaz A de gente foi resolver todos ensinado os assim, problemas. A a gente gente foi foi ensinado ensinado a a querer carregar os problemas todos sozinhos e não exato, falar nada pra ninguém. exato, exato. Isso vai muito além de engolir o choro, sabe. Uhum. Muitas vezes eu escuto de outros homens, ao falar sobre a terapia, falarem disso de uma forma muito rasa, que seria esse discurso, tipo: "Ai, engole o choro, homem não chora, homem não Sim. faz isso, homem não faz aquilo". Eu sei que isso é presente, que isso é real, mas eu acredito que a questão é muito mais profunda do que isso, assim. Então quando eu falo pro cara: "Tira a capa do Batman", sai desse lugar de ser Sai da caverna, né, do Batman, né. isso, isso. Não, e sai desse lugar de ser impenetrável, inalcançável, entendeu? Porque Sim. muitas vezes quando o homem se isola para encontrar uma solução e ele não encontra sozinho, ele perece sozinho, entendeu? Então, esse é o momento ideal do cara realmente tirar a capa do Batman, entendeu? É assumir que ele precisa de ajuda e que ele pode ser ajudado e que isso não diminui ele como homem. Muito pelo contrário, né? Através da terapia, o homem vai começar a entender algumas coisas e perceber algumas questões que estavam na cara dele o tempo todo, mas ele não percebia, né. Hum. Então, eu gosto muito de trabalhar com os homens dessa forma prática, e aí ajuda muito trazer exemplos, né, observar situações da vida ali da pessoa, né, quando o homem vai me contando uma história, eu vou na minha mente já montando o cenário ali, imaginando ele dentro daquela situação, né. Isso ajuda, né, através da empatia de primeiro entender como que ele pode estar se sentindo e a partir disso tentar traduzir isso, porque se ele está Uhum. com dificuldade de traduzir, talvez eu possa ajudá-lo nesse sentido, né. Mas o grande recado para os homens é esse, assim, né, assuma que você pode precisar de ajuda e precisando de ajuda você pode buscar um amigo, que pode fazer sentido,
mas podem haver outras questões que só um profissional vai conseguir te ajudar de fato, assim. Legal. Qual que seria suas redes sociais, seus contatos para quem quiser? Você faz também online também? Sim, sim, com certeza. Hoje, meu Instagram, acredito que é o lugar mais fácil para me encontrar, é o arroba Daniel Correia Psi, né? Sim, Correia sem I e Psi, PSI, né? As palavras, sim, as letras da palavra psicologia. Então, tô lá, Daniel Correia Psi, tô lá todo dia, né? O homem consegue me encontrar lá na DM, mandar uma mensagem. Assim como lá tem os links também para encontrar meu contato no WhatsApp, para encontrar meu site, onde tem mais informações, né, ali no meu legal. site eu coloco alguns textos, tem um material do meu podcast também, né. Ah, qual que seria o seu podcast lá Sim, no sim, Spotify? isso. Falando brevemente, né, o podcast se chama Enquanto Houver Sol. E o objetivo é pegar provérbios, então eu pego ditados populares dos mais antigos possíveis e das mais variadas origens possíveis e trago eles para o dia de hoje, né. Legal. O que que eu penso? Se esses provérbios sobreviveram há tanto tempo, de geração em geração, quer dizer que tem algum valor, Sim, tem algum ouro aqui, né. sim. E aí eu não vou falar do provérbio lá atrás, 5.000 anos atrás, quando ele foi criado. Não, eu vou olhar para os dias de hoje, o Sim, que que ele não quer dizer para aham, nós hoje, né. E aí, isso fala muito sobre nosso autoconhecimento, fala muito sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa espiritualidade, inclusive, né, que é a nossa relação com algo superior. Então, o meu podcast eu trabalho dessa forma. Então, toda semana eu trago áudios, né, episódios mais curtos, de até 10 minutos. Eu criei ele pensando no homem tomando, ouvindo, né, enquanto toma café ou enquanto está no carro indo para o trabalho, legal. né. E trago sempre ideias, assim, bem práticas, bem próximas da Da realidade, rotina, da sim. realidade, né, até para como a gente conversou hoje, facilitar, né, nesse processo do homem, tornar concreto para ele conseguir entender aquela situação e a partir disso buscar entender um pouco do que ele sente, assim. Então esse é o trabalho, é o objetivo, né. Mas o principal canal para me encontrar realmente é o Instagram, então eu tô lá no arroba Daniel Corrêa Psi, vai ser um prazer receber todo mundo que chegar por lá. Mais uma vez obrigado. Para quem chegou até aqui, obrigado novamente para vocês. Deixe seu like, seus comentários. Vou deixar o Instagram do Daniel fixado embaixo nos comentários, tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, sugestões para temas, outros temas de psicologia também, vocês podem deixar para a gente conversar, ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado para quem chegou até aqui. Curtam o vídeo e até mais.